Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT, mais uma vez. Obrigado de coração pela audiência. Contagem regressiva para o Natal, não é, meu amigo Fred, nome de artilheiro, né? Daqui a 10 dias é Natal, exatamente. Se a gente levar em conta o que é mais importante é a véspera, então daqui a 9 dias. Né? Quem faz novena, quem participa de novena sabe disso, né? Começa hoje a contagem regressiva para o Natal. Tomara que você tenha um Feliz Natal. Se bem que é difícil ter Feliz Natal, né? Com pagamento em atraso, né? Muita gente sem receber, o pessoal das terceirizadas aí não sabe se vai receber nem salário de novembro, dezembro, imagine o 13º, complicada a situação, né? Os caçambeiros, então, difícil, né? Vou dar uma dica para você para amenizar o sofrimento. Vá ao novo fogão a lenha que funciona agora lá no espaço do Tiquinim. No mesmo espaço. O Tiquinim funciona à noite, a partir das 17 horas até a meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. E pela manhã, a partir das 11 horas, tem um restaurante fogão a lenha na rua principal do Jardim Tropical. Logo após o posto de gasolina, à direita você vai encontrar. Entre um canal e outro tem o espaço lá que todo mundo já sabe, né? Das 11 da manhã às 3 da tarde você vai se deliciar lá com churrasco de primeira linha, toscana, né, bem passada para você, carne de primeira, salada, enfim, um espaço amplo, moderno, aconchegante lá do meu amigo Inácio, ok? Dica para você se alimentar bem neste final de ano. Eu tenho o prazer de conversar agora com o apoio também do Supermercados Araújo, com a professora Raimunda Bezerra da Silva. Não tem nada a ver com o sambista Bezerra da Silva, ela é acriana, professora aposentada. O assunto principal é o movimento em favor da presidente Dilma, ou seja, contra o impeachment. Na semana passada nós trouxemos aqui um movimento a favor do impeachment. Como a gente não apenas fala em democracia, a gente pratica em sua plenitude, hoje é o espaço cedido para o pessoal que é contra o impeachment. Não é isso, dona Raimunda? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Prazer recebê-la aqui no programa. Muito obrigada por nos receber, por abrir espaço para a gente também colocar a nossa posição a respeito dessa questão do impeachment. Não fiquei sabendo, professora, mas não houve participação no domingo de quem era contra o impeachment, né? O pessoal ficou em casa, foi só os que são a favor do impeachment, não é isso? É. Em outras capitais houve confronto, por exemplo, em Belém, a polícia teve que intervir, né? Que não é que nós parece que somos bastante civilizados, então eu acredito que ninguém do pessoal da Frente Brasil fez nenhuma ação de impedir que acontecesse o ato a favor do impeachment, né? E da mesma forma nós acreditamos que nós também vamos poder fazer o nosso ato contra o impeachment, principalmente em defesa da democracia e da legalidade, né? E queremos fazer isso dentro da normalidade democrática necessária para o nosso país. Como é que a senhora vê todo esse movimento em favor do impeachment? Eu acho que há um equívoco. Sinceramente acho. As pessoas, muita gente aqui me conhece, sabe que eu sou militante de direitos humanos a vida inteira, nunca estive na televisão defendendo questões políticas que agradem aos partidos ou que desagrade, né? Defendo sempre questões muito mais relativas aos direitos humanos. E estou aqui por considerar isso, né? Que é uma questão, inclusive, de direitos humanos, da manutenção do Estado de Direito, que é uma conquista muito difícil. Eu entendo que a luta a favor do impeachment, ela tem um equívoco, aliás, é um equívoco do ponto de vista da legalidade dele, porque não há crime, a presidenta não é acusada de nenhum crime. As pessoas discordam da forma da presidenta governar, dizem que ela mentiu e etc. na campanha, mas nada disso justifica o afastamento do dirigente político, seja ele o presidente, o prefeito, o governador. Porque se a gente fosse afastar cada político, cada dirigente político que a gente discorda ou que tem alguma incompetência na sua administração, alguns prefeitos não poderiam governar, né? De tão incompetentes que foram, inclusive alguns prefeitos que passaram por Rio Branco. Então, a questão, o que eu considero, assim, o que faz com que as pessoas queiram o impeachment? De um lado, porque são adversários políticos do Partido dos Trabalhadores. De outro lado, porque perderam as eleições e não se conformaram com isso. Para mim, esse é o equívoco. Quem perde as eleições, nós que somos, digamos assim, da esquerda brasileira, perdemos muita eleição.
Nunca fomos para a rua, né? Não, aí eu vou discordar da senhora. O PT foi para a rua pelo menos umas 4 vezes. O PT foi para a rua pedir o impeachment do presidente Collor e conseguiu. Depois o PT foi para a rua pedir o impeachment do presidente Fernando Henrique, até do Itamar Franco também teve gente pedindo impeachment. Assim, grupos menores. Agora, só do Collor não foi o Partido dos Trabalhadores, foi um coadjuvante como vários outros segmentos, né? Os grandes arautos do impeachment do presidente Collor, de fato, foram os grandes juristas do Brasil, né? E também muito mundo universitário e tal. O PT foi um dos membros. E agora por quê? Havia legitimidade para o impeachment. Havia legitimidade. A questão é que em não se havendo legitimidade, não sendo dentro da legalidade democrática que é assegurada na Constituição, é inevitável que haja reação contra. Né? É inevitável. O que nós defendemos, nós que somos contra o impeachment? A gente defende a legalidade. Por quê? Porque quem é jovem assim há muito tempo como eu, né? nós vivemos um período de ditadura. A senhora é criana? Sou, graças a Deus, sou criana. Sou da criana de Brasileira, nascida em Brasileira, criada em Rio Então a Grande. senhora conhece a ditadura não apenas pela história, né? Não, pelos historiadores. A senhora viveu, então? Claro, eu era criança, eu sou contemporânea, mas sou contemporânea. Eu cresci, meus irmãos, da minha família, nós crescemos dentro do regime militar. E que a gente não compreendia, e que depois, por exemplo, ontem nós assistimos aqui na nossa cidade uma coisa muito interessante, que foi um filme sobre o Betinho. Sabe quem é o Betinho? Todo mundo sabe, né? Comove qualquer um aquilo, né? Sobre o Betinho. Olha, passou assim, a história do Betinho, e essa história do Betinho, é claro que não é a história do Betinho, é a história de muitos brasileiros. Do povo brasileiro, da conquista da democracia brasileira. E assim, o sofrimento era muito grande. Era bom que as pessoas vissem filmes como aqueles, para entender que não tem coisa melhor para um país do que a democracia. O que ocorre hoje no Oriente Médio, nas regiões da África? É isso que nós estamos querendo, que estão querendo fazer no Brasil. Criar uma instabilidade institucional tal que depois não tem mais controle. Isso é um perigo, né? É um perigo muito grande. Mas, e o Brasil não precisa disso. Mas, professora, além da gente convidar o pessoal, reforçar para amanhã, é importante receber pessoas aqui como a senhora, experientes, professora, movimento, participante do movimento em defesa dos menos favorecidos, em defesa dos direitos humanos, enfim. Qual a diferença, na sua opinião, daquele movimento de 92 para esse momento agora? Então, eu até já me referi a isso. Naquele momento de 92, havia denúncia clara contra o presidente e contra a equipe do presidente. E havia denúncia clara, tinha a história do carro Fiat. Era muito dinheiro? Não era. Mas, assim, R$1.000 ou R$1 milhão é dinheiro que o chefe, que o dirigente político... ninguém pode se apropriar do que não é seu, né? Claro. Mas, enfim, essa é a grande diferença. Não há uma acusação de apropriação indébita para a presidente Dilma. Não há isso. Mas se a senhora lê a lei do impeachment, que é 1950, a lei 1079, não necessariamente precisa de haver denúncia diretamente de corrupção. Basta haver, comprovadamente, o indício de crime de responsabilidade, que não significa... Mas nem isso há. Não, ela foi denunciada. Bom, o Tribunal de Contas da União, denunciado. E é isso que ele se baseou, o Tribunal de Contas da União, o TCU, recusou a prestação de contas. De forma unânime, recusou a prestação de contas. Depois de ter aprovado antes e recusar depois. A presidente Dilma feriu a lei orçamentária e também a lei de responsabilidade fiscal, que é um pouco mais recente. Não tem isso, não. A lei de responsabilidade fiscal não cabe naquele caso. Claro, eu não sou jurista, né? Eu não sou jurista, eu não sou uma pessoa... Mas, assim, porque eu jamais defenderia o mandato de quem quer que fosse. De quem quer que fosse. Se eu não tivesse convicta de que a pessoa não se apropriou do recurso público para fins pessoais, entendeu? Em parte eu concordo com a senhora e com outras pessoas que são contra o impeachment,
Porque abre-se um precedente muito perigoso. Muito Quer dizer, perigoso. o cara é eleito hoje, é igual o presidente de bairro. O presidente de bairro era eleito num sábado, no outro sábado tem gente querendo tirar ele e às vezes tira mesmo. E às vezes, mas mesmo o presidente de bairro é difícil de tirar. Mas... Se fizer tudo dentro da legalidade, é difícil tirar. Então, é complicada a situação. Agora, ao mesmo tempo, se há crime de responsabilidade, evidentemente que quem vai decidir a parada serão os congressistas, os deputados, no primeiro momento, depois os senadores. Agora, o povo na rua contra ou a favor, acho que isso é importante. É importante o que fizeram no domingo, é importante o que vão fazer amanhã. Eu acho que a democracia é isso. Pois né? Vamos ver como é que... Vamos deixar como está para ver como fica, né? Certamente teremos um Natal e um Ano Novo diferente de outros. Só, eu li uma fala do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Ele disse o seguinte, na fala dele, eu até decorei a aspas, né? Ele diz o seguinte: vamos esperar 3 anos, porque o golpe institucional é um problema muito sério. Ele chamou de golpe institucional. Ele chamou. Não é as ruas que está chamando, entendeu? Foi o ministro Lewandowski, que são pessoas, assim, quando eles dizem, e eu digo assim, eu prefiro um Supremo que erre, porque tem agora uma lei, né, que quer dizer, na lei não tem. Estão querendo fazer uma lei onde o Supremo possa ser interpelado pelas igrejas quando se manifestar sobre questões morais, né? Eu acho isso um perigo muito grande, né? Eu prefiro um Supremo que possa errar do que um Estado assim vigiado, né? Não, claro. Né? Eu prefiro isso. Então, se o ministro Lewandowski diz uma coisa dessas, eu fico muito mais tranquila naquilo que eu já estava convencida, entendeu? Me convenço muito mais ainda. Como é que a senhora ainda faz parte dos direitos humanos? Tá. Como é que o Conselho de Direitos Humanos vê esse festival de corrupção de norte a sul do Brasil, professora? Não, isso tem que acabar, a corrupção. Agora sim, a corrupção é uma questão complicada, porque assim, para nós dos direitos humanos, às vezes o pessoal acha nós que antigamente chamava eco chato, né? O pessoal da ecologia, né? E tem o pessoal que nos chamam dos politicamente corretos, que eu não me considero nesse grupo de politicamente correto, não. Eu não gosto desse tipo de coisa. Mas, assim, para nós, dos direitos humanos, a corrupção é muito além disso que estão... Muito além da apropriação, do recurso e tudo. Por exemplo, a pessoa chega na fila do banco, a fila está lá, não sei aonde. Aí a pessoa chega, aí pega... Às vezes um calhamaço de nota desse tamanho, paga isso aí, vai lá para o primeiro da fila e dizer, paga isso aqui para mim. Isso! E depois essa mesma pessoa é capaz de ir para a rua... Falso moralista. E acusar os outros de corrupto, entendeu? Estaciona na vaga do idoso. Pronto. Então, por isso que nós somos semelhantes aos ecochatos, né? Porque nós defendemos... Isso tudo para nós está errado. Aliás, professora, vamos abrir um parênteses aqui, para a gente não perder o nosso fio da meada. Mas é importante, já que a senhora está aqui, como é que vocês, do Conselho Humanos, reagem diante de algumas afirmações maldosas, por exemplo? Um conselho que defende bandido. Como é que vocês... Olha, isso já nos ofendeu demais, porque diziam assim, as pessoas dizem assim, eu queria que fosse com o filho deles, eu queria que acontecesse com a família deles, com a minha aconteceu. Bateram no meu filho, e foi adolescente, bateram, deixaram meu filho de olho roxo, doente. Mas bandidos ou as forças policiais? Não. Meninos assim, né, em conflito com a lei. Eu prefiro chamar, eu não sou muito conservador, eu acho que em alguns momentos eu sou ganhado demais. A senhora falou em conflito com a lei, é muito romântico. Eu prefiro dizer, sabe o quê? Marginal infanto juvenil. Isso está garantido no estatuto. Eu prefiro chamar de marginal infanto juvenil. E eu, como defensora de direitos humanos, não posso me referir... Embora entenda que, no fundo, são vítimas também do processo todo. São vítimas de todo o processo. Eu estou rindo aqui, mas são vítimas. Então, como é que nós vimos isso? Nós dizemos o seguinte, nós sempre defendemos vítimas. Sejam elas pessoas que, sei lá, uma família que sofre um assalto, que sofre um assassinato na sua casa, é claro que essa família vai querer reagir, vai querer se vingar. Mas não é por Quem aí, não né? pode se vingar por ela é os organismos do Estado. Claro. O Estado não pode se vingar. Com certeza. O Estado tem que fazer a justiça. Por que o Estado está entre o agredido e o agressor? Exatamente porque deve ser o elemento neutro entre esses dois.
Entendeu? Afinal, a polícia, a justiça, enfim, o corpo dos operadores de direito, ele está aqui para isso. Não virar uma barbárie. Para fazer, exatamente, para fazer a mediação, se é possível a mediação, entre a vítima e o seu agressor. Agora, o Estado não pode se vingar em nome das famílias, por exemplo. A polícia ir lá matar, bater, isso não é isso. Isso está errado. Conversei aqui com a professora Raimunda Bezerra da Silva, professora aposentada, que veio fazer um convite para você, que é a favor da presidente Dilma e, portanto, contra o impeachment. Comparecer amanhã às 17 horas, às 17 em frente ao Palácio Rio Branco. Isso. Pode olhar para aquela câmera ali e fazer o convite. Então, Viva a voz. Exatamente. Eu gostaria de convidar todos e todas as pessoas que quer ver um Brasil democrático, que quer ver o Brasil funcionando dentro da legalidade. Nós queremos ver um Congresso funcionando, pelo amor de Deus. O Congresso está um mês que não funciona, mais de um mês. Agora sim, eu sinceramente venho aqui defender o mandato da presidenta Dilma da mesma forma que venho dizer que o mandato do senhor Cunha perdeu a legalidade. Primeiro porque ele mentiu e depois porque ele não permite que o Congresso funcione há mais de um mês. Isso não está certo. Ninguém pode conviver com um país onde as instituições democráticas não funcionem. E está se levando, infelizmente, a Câmara a uma instabilidade tal que tira o funcionamento normal das instituições. Então, quero convidar todos e a todas para que a gente se junte ali em frente ao Palácio Rio Branco, amanhã às 17 horas, para que a gente vá protestar, colocar também a nossa voz e a nossa posição a respeito dessas questões. Muito obrigada. Muito bem. Rapidinho para encerrar, na sua opinião, honestamente falando, a senhora acha que a presidente Dilma mentiu também, não? Não, eu não acho. Mas foi isso que ela prometeu na campanha? Isso o quê? Está aí? Inflação nas nuvens, desemprego, remarcação de preços? Não, ela não prometeu isso, mas também não prometeu coisa diferente. Muito bem. Depois do intervalo, muito obrigado. Sucesso. Foi um prazer tê-la conosco. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a professora Rosana Nascimento, presidente da CUTEAC e também do SINTEAC. Até já.